nós te damos graça por sua santa palavra. Pedimos o teu auxílio para meditarmos neste capítulo de Atos. Abençoa-nos, Senhor, ilumina o nosso entendimento, abre o nosso coração e, acima de tudo, não queremos informações, mas que a tua palavra mude o nosso viver, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós irmos para o capítulo 14, se os irmãos puderem voltar um capítulo, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, é dito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos. O que nós estamos vendo aqui no capítulo 14 é Paulo e Barnabé cumprindo a missão que o Espírito Santo os havia comissionado. O versículo 2 de Atos 13 diz: disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo separou especificamente estes homens a serem enviados. A obra era levar o Evangelho a pessoas que nunca haviam ouvido. E aqui no capítulo 14, nos primeiros versículos, eles chegam em Icônio, uma cidade. Eles entram numa sinagoga, pregam o Evangelho. Algumas pessoas se convertem ali, outros não. Mas o que acontece é que, esse nós falamos na semana passada, mas só lembrando, o versículo 4 do capítulo 14 diz: dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E surgiu um grande tumulto dos gentios judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então eles pregaram o Evangelho, muitas pessoas se converteram. E o que aconteceu? Um tumulto. Aqueles que não haviam se convertido se juntaram, se associaram às autoridades para apedrejar. Só que cada vez que eles tinham perseguições, isso não os intimidava. Eles continuavam indo e anunciando o Evangelho. Então, no versículo 6 do capítulo 14, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Então, eles ficaram sabendo, estão se juntando ali, vão apedrejar vocês, vão matar vocês aqui. Então eles fogem para outra cidade, não propriamente com medo da vida deles, de serem mortos, mas para que eles continuassem anunciando o Evangelho. Porque eles não tinham medo de morrer. A questão do coração deles é: nós precisamos continuar anunciando o Evangelho a outras pessoas, para que elas não morram em seus pecados. Quando nós chegamos ao versículo 8, que é onde vamos ficar mais detidos, do versículo 8 ao 28, porque nessa semana passada focamos bastante do versículo 1 ao 7, nós vimos que eles chegam em uma outra cidade. Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aqui, irmãos, nós vemos que quando Paulo chegou em Listra, ele encontrou este aleijado. O texto dá a entender é que Paulo estava pregando o Evangelho para muitas pessoas. Mas quando ele olhou para aquele paralítico, Paulo conseguiu diagnosticar que ele havia crido no Evangelho. Que aquele paralítico cria no que Paulo estava falando. Então Paulo ousadamente falou: apruma-te, levanta, anda. Esse é um milagre sobrenatural, né? Nós não estamos vendo muito em nossos dias hoje chegar um homem e dizer: apruma-te, levanta e anda. Isso é coisas que nós... Não é que Deus não esteja fazendo sinais e não possa curar hoje. Ele pode. Mas como nós temos visto em Atos, estas coisas são
o início da igreja, e Deus demonstrando que Ele estava fazendo algo novo pelo mundo. Então, muitos sinais e muitas curas. Mas o que chama a atenção é, nós não temos visto, hoje em dia, muitos paralíticos saindo andando, a não ser o que é combinado, né? Há muita coisa sendo falsa, feita em nome do Senhor, como se alguém tivesse... Tem gente que combina e tudo, né? Há muitos relatos até, já li em livros, inclusive, como alguns pregadores combinam com o seu auditório e ensaiam com aquelas pessoas que vão ser curadas, entre aspas, e aí está todo o ensaio e faz, aquilo chama muita atenção. Mas o que nós vemos no livro de Atos não são curas forjadas e nem meia boca. Realmente essas pessoas eram instantaneamente curadas e completamente curadas, nunca mais voltavam a isso. Mas o fato é que nós não vemos isso acontecendo muito hoje, mas nós vemos o Senhor continuar fazendo um milagre muito maior, que é o milagre de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Este paralítico, aleijado, que estava ali em Listra, representa todos os pecadores. A queda arruinou o homem completamente, ele não pode mais andar até Deus. Nós só podemos... Aqui diz que desde o nascimento ele era assim. Desde o nascimento nós somos pecadores. Irmãos, isso é muito importante, porque quando nós estamos pregando o Evangelho, nós temos que ter a certeza disso. Uma das coisas que o livro de Atos tem nos falado ao coração e tem nos estimulado e encorajado é a vida cristã, em seu serviço, inclui a pregação do Evangelho. E um verdadeiro cristão que não utiliza as oportunidades que tem para pregar o Evangelho está desalinhado à vontade de Deus. Está errado isso. Não basta que nós apenas nos reunamos, não basta que nós apenas adoremos ao Senhor, conheçamos a palavra. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas o Senhor nos deu o privilégio. Nós temos falado isso muitas vezes. Será que eu estou me importando mesmo com isso? Quando foi, irmãos, a última vez que você realmente se preocupou com alguma pessoa que não crê no Senhor, orou por essa pessoa e de alguma maneira tentou falar para ela do Evangelho? Realmente. Veja, eu sempre tenho dito, os resultados não competem a nós, mas ao Senhor. Mas amar as pessoas que se perdem, que estão se perdendo, faz parte da formação do caráter de Cristo em nós. Porque Ele tinha compaixão dos perdidos. A graça de Deus pode levantar homens aleijados, incapazes de andar. Irmãos, nós não temos a capacidade de converter um homem. Os pais não têm capacidade de converter suas filhas, seus filhos. Não têm. Mas eles podem orar e proclamar a verdade do Evangelho. E é pela graça de Deus que um homem se levanta do seu leito e anda. O que nós vemos aqui, no capítulo 14, são contrastes. Do versículo 1 ao 7, se levantou uma grande perseguição em Paulo e Barnabé. Eles estavam dispostos a apedrejar, a matar aqueles irmãos, porque eles pregaram o Evangelho. Do versículo 8 até o versículo 18, nós vemos o oposto. As pessoas estavam agora dispostas a adorá-los como se eles fossem deuses. Porque o milagre é uma coisa extraordinária. Eles nunca tinham visto isso acontecer. Um aleijado de nascença, alguém que nunca andou, voltar a andar. O versículo 11 diz que quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram: os deuses em forma de homens... Aqui é muito interessante notar uma coisa. Todas as religiões tentam de alguma maneira copiar um pouco o Evangelho. Quem foi o Deus que baixou a terra e se fez homem? Cristo, nosso Senhor. Ele é o Deus que se fez homem e baixou a terra. Mas as religiões tentam fazer com que isso tenha acontecido também com os seus deuses. Então o que eles dizem é: olha, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Não, irmão. O único Deus que se fez homem e baixou até a terra foi Jesus.
Mas quando eles gritaram isso, Paulo e Barnabé ficaram aterrorizados, que eles pegaram aí os animais, né? Aqui no versículo 13 diz, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então eles começaram a trazer os animais e iam sacrificar em honra a Paulo e Barnabé, chamando um de Mercúrio, outro de Júpiter. Eles queriam adorá-lo. Veja que contraste. De uma cidade que eles fugiram, eles queriam apedrejar Paulo. Na outra, Paulo e Barnabé, na outra eles querem adorar esses. Olha, eles são deuses. O pregador sempre corre esses dois riscos. Se você pregar o evangelho para as pessoas podem odiar a você. Odiar. Ou as pessoas podem querer idolatrar você. As duas coisas são perigosíssimas. As duas coisas são perigosas. E acho que para o pregador é mais perigoso a segunda, a idolatria das pessoas. Que as pessoas comecem a amá-lo, a honrá-lo, a apreciá-lo. E isso faz com que o orgulho humano se infle de tal maneira. Spurgeon diz que a perseguição matou menos profetas do que os aplausos. Os aplausos matam mais profetas. As honrarias aos homens matam. Então nós temos que tomar cuidado. Ah, mas eu não prego nas reuniões. Não é isso só. Nós temos que tomar cuidado que as pessoas coloquem os olhos em nós e não... Porque quando os apóstolos viram que eles iam adorar, eles se rasgaram as vestes e falaram, não, a gente é homem igual vocês. Esse é o cuidado que a gente tem que ter ao pregar o evangelho para qualquer pessoa que comece a achar que nós somos alguma coisa e queiram escutar os nossos conselhos, as nossas opiniões. Irmãos, os nossos conselhos e as nossas opiniões servem para quê? Para nada, para absolutamente nada. O trabalho de qualquer um de nós ao levar o evangelho a outras pessoas é fazer com que elas ouçam a Cristo o tempo todo. Tirar os olhos das pessoas de nós para que elas vejam a Cristo, somente a Cristo. Não tem problema que uma pessoa nos procure para falar de Cristo, não para falar o que nós achamos. O que nós achamos não serve. Agora, uma coisa muito impressionante aqui é que eles queriam adorar. E Paulo falou, não, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente pregar para que vocês fiquem livres dessas idolatrias, deste paganismo vão. Isso aqui não tem valor nenhum, a gente é homem. E aí Paulo começa a pregar. O capítulo começa, é dito que Paulo entrou numa sinagoga e pregou. Aqui no versículo 8, em Listra, não havia uma sinagoga. Não haviam judeus crentes. Provavelmente essa era uma cidade completamente idólatra, né? Até porque eles estavam pegando touro para oferecer sacrifício, né? Completamente. Quando Paulo entra numa sinagoga, com pessoas que conhecem a palavra de Deus, ele vai e prega a partir do Velho Testamento quem é Jesus. Quando ele vai para um lugar em que as pessoas não têm nenhum conhecimento das Escrituras, não adianta Paulo dizer assim para essas pessoas, olha, como disse Moisés, olha, como aconteceu com Abraão. Essas pessoas não sabem quem é Moisés, nunca ouviram falar de Abraão, não sabem de nada, absolutamente. Então Paulo começa a dizer, veja o versículo 15. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que Paulo quer dizer quando ele diz para eles assim, ó, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo? Paulo agora utiliza a criação de dizer, olha, Deus dá chuva, Deus dá estações frutíferas. Não é um monte de Deus, é um Deus só que faz essas coisas. Ele é o Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que existe aqui. Este é o testemunho que Deus dá. Em Romanos capítulo 1, quando Paulo vai pregar o Evangelho e também anunciar o Evangelho, ele diz que os homens são indesculpáveis por causa da natureza também. Porque os atributos de Deus
se revelam na natureza. Então, quando Paulo vai iniciar uma conversa com pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, e é claro que hoje em dia os homens, eles tentam dizer que hoje em dia tem teorias de que Deus não criou. Mas qualquer pessoa com um pouco de bom senso, olhando para a criação, com bom senso, com um coração não tão endurecido, sabe que há um Criador por detrás disso. E esta é uma maneira de começar um contato para pregar a uma pessoa, se ela não conhece totalmente as Escrituras. Olha, Deus é que criou todas as coisas. E aí, uma vez conversando com um irmão, ele falou que uma boa maneira de pregar o Evangelho é falar de 3 coisas: criação, queda e redenção. Que Deus criou todas as coisas, boas, perfeitas, mas que o homem caiu. E aí todo este mundo virou de cabeça para baixo. Então nós temos tudo que nós temos hoje: doença, pecado, maldade, coisas que não existiam, mas a redenção em Cristo Jesus. É uma boa maneira de pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem nada das Escrituras, absolutamente nada. Porque é uma ordem lógica: Deus criou todas as coisas, boas, perfeitas, que as pessoas perguntam muitas vezes: mas por que é assim? Por que Deus permite que aconteça isso? Por que tanta coisa ruim acontece? Aí é uma boa hora. Quando uma pessoa está passando por uma enfermidade, por um problema, aí a gente chega e fala: vou orar para Deus curar você. Irmão, você pode até fazer isso, mas é melhor que você utilize isso para pregar o Evangelho. Olha, Deus criou todas as coisas. Você sabe por que a gente fica doente? A gente fica doente por causa do pecado. Mas Deus criou todas as coisas boas, perfeitas. Não era para isso ter acontecido. Mas o homem pecou, caiu. E então, Cristo veio morrer para perdoar os nossos pecados. Haverá um dia em que todas estas coisas acabarão, em que nem mesmo doença haverá. Mas você precisa crer em Cristo para ter o perdão dos seus pecados. Nós precisamos ter essa noção para pregar o Evangelho às pessoas e aproveitar as oportunidades. Já vou passar para o Bruno, mas só concluir com uma coisa aqui. No capítulo 14, Paulo prega o Evangelho e as pessoas querem apedrejá-lo. Aí, no comecinho, do 1 ao 7. E aí, no versículo 19, os judeus vêm e começam a falar mal de Paulo e Barnabé. O que a multidão que queria adorar e idolatrar Paulo faz? A multidão muda de ideia e agora quer matar Paulo. Há um tempo eles querem idolatrar Paulo, eles querem até sacrificar para ele lá, Paulo e Barnabé. Aí chegam os judeus e falam: esses aí começam a incitar a multidão, eles viram a cabeça da multidão e agora eles querem matar Paulo. Aí eu já vi isso muitas vezes acontecer, não matar, né? Mas uma pessoa que ama o pregador de paixão. Ela idolatra aquele pregador. E daqui a pouco ela começa a odiar o pregador, fala: não quero mais ficar nesse lugar e não sei o quê. Porque os olhos dessas mas estiveram nas pessoas. E todas as vezes que os olhos de qualquer um não estão em Cristo, aí fica essa: uma hora ama, uma hora odeia, uma hora quer idolatrar, uma hora quer apedrejar. Isso acontece muitas vezes. Irmãos, esse último ponto que o Murilo falou da idolatria, eu queria continuar nesse assunto. O Murilo já falou disso. Semana passada a gente também comentou disso. Foi até mesmo uma estratégia de Satanás, né? Primeiro ele ia ser apedrejado, depois ele vai ser adorado. Como as mesmas pessoas que adoravam agora queriam apedrejar ele. Mas eu queria tocar num ponto, desse último ponto que o Murilo comentou, que é no versículo 15 do capítulo 14. É depois da pergunta: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Irmãos, nós também podemos cair nesse erro de idolatria. Nós vimos semana passada, focamos muito em Paulo, mas nós podemos focar hoje também nessas pessoas que idolatraram. Porque nós podemos cair no mesmo erro, de sermos as mesmas pessoas que adoram, às vezes querer adorar.
querer adorar ou apedrejar as pessoas. Agora, trazendo para a nossa vida real, no caso aqui entre nós, o Murilo é o principal, como poderia usar a palavra aqui, portador da palavra, né? É o que mais se levanta para falar. Mas nós podemos, como esses irmãos, adorar o irmão. Começar a olhar pro irmão que se levanta para falar, ou o irmão que mais serve entre a assembleia. Mas também podemos apedrejar o irmão que mais se levanta, que mais serve. Isso é qualquer irmão que se levanta. E Paulo diz aqui algo muito interessante. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Todos nós aqui, irmãos, nós nos levantamos para falar ou não. Somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos aos mesmos perigos. E é muito interessante que quando algum irmão se levanta para falar, ou algum irmão se levanta para servir de qualquer maneira, nós não podemos olhar para o irmão. Nós devemos olhar sempre para o Senhor. Nós não podemos ouvir algum irmão pregar, ou aqui ou em algum lugar, ficarmos julgando o irmão. O irmão está falando isso, mas ele não faz isso. O irmão está fazendo isso, ou adorá-lo. O irmão, ele é assim, assim, assado. O irmão, ele tem propriedade para falar. Não, irmãos. Nós devemos sempre olhar para a palavra do Senhor e para o Senhor. Porque, como acabamos de ler, nós também somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos e paixões. Aquele que está falando, aquele que está servindo, também é sujeito aos mesmos sentimentos e paixões. Eu queria falar disso porque isso, às vezes nós lemos aqui, parece muito longe de nós, mas não está longe de nós. Alguns anos atrás, isso aconteceu entre nós. Os mesmos que adoraram, eram os mesmos que queriam apedrejar. E não é, às vezes, só aquele que fala a palavra, servindo de alguma maneira. Servindo de qualquer maneira. E nós podemos cair nesse erro. Diz aqui, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Nós devemos sempre exortar os irmãos, nós devemos exortar uns aos outros a permanecer firmes na fé. E não olhar para nenhum irmão. Se a gente começar a olhar para o irmão, para algum irmão que às vezes está aparecendo um pouco mais, nós vamos cair em erros. Vamos começar a tropeçar e cair em erros. E vamos começar a agir como essa multidão. Primeiro adora, depois quer apedrejar. E é muito interessante isso. Nós devemos exortar uns aos outros a permanecer na fé. É somente na fé. É olhar sempre para o Senhor. A gente servindo ou a gente sendo servido por outros irmãos, nós devemos olhar para o Senhor somente. Que aquele irmão que está se levantando para servir, para pregar ou para fazer qualquer outra coisa, ele é um homem também pecador como nós, mas o Deus está usando aquele irmão para servir de alguma maneira. Nós não devemos olhar para o irmão somente, mas devemos olhar para o Senhor, olhar a palavra que o Senhor está mostrando, que o Senhor está nos encaminhando, né? E como aqui diz também que eles foram encaminhados pelo Senhor, foram recomendados pelo Senhor, eles foram enviados pelo Senhor, como Murilo leu no capítulo 13. Aqui diz que eles foram, no versículos 22, foram recomendados à graça do Senhor. Ou seja, aquele que está servindo ao Senhor, de qualquer maneira, ele é enviado pelo Senhor para servir. E aquele irmão que está servindo, eu digo homem ou mulher, tá? Ele é recomendado também ao Senhor, porque todos nós vamos prestar contas do que fazemos ou não fazemos ao Senhor. Nós não vamos prestar contas uns aos outros, aos irmãos, mas tudo que fazemos ou não. Irmãos, versículo 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então, vejam o que Paulo e Barnabé faziam, eles iam na cidade e pregavam o Evangelho. Aqui o texto diz que eles estavam agora voltando para as cidades onde eles já haviam passado. Fortalecendo a alma dos discípulos, como o Bruno disse, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Pregar o Evangelho é o começo das coisas. Quando a gente prega o Evangelho a uma pessoa e ela crê, é o começo da caminhada dela.
Mas o decorrer da caminhada, toda a vida cristã dessa pessoa, ela vai precisar de um fortalecimento. Ela vai precisar de fortalecer a alma e de exortações. Por isso que uma pessoa não pode dizer que crê no Senhor, de que creu no Evangelho e querer viver isolada, sozinha, sem estar em comunhão com os irmãos. Porque todo discípulo do Senhor precisa de exortações. Se alguém se o Senhor tem colocado responsabilidade sobre a sua vida com relação a algum irmão, alguma irmã, você deve continuar a fortalecer a alma deste irmão. A gente às vezes pensa que isso não é trabalho para todos nós, né? Mas isso é trabalho. Será que há pessoas que o Senhor colocou no seu caminho para que você, com o auxílio da graça do Senhor, fortalecesse a alma dessa pessoa, instruísse ela no caminho do Senhor, desse sempre um encorajamento para que ela permanecesse firme? O Bruno estava falando aqui do serviço do pregador, de como isso realmente acontece, mas uma assembleia sadia não é a assembleia do serviço de um irmão. Não é. Essa é uma assembleia defeituosa. Uma assembleia sadia onde todos estão servindo de acordo com as suas capacidades e dons que o Senhor distribuiu. E qualquer irmão nascido de novo, que tem o Espírito Santo, pode, de acordo com as suas graças e seus dons, fortalecer outro irmão. Qualquer um pode fazer isso. Eu tenho insistido nisso, irmãos, porque nós não vamos crescer como uma assembleia sadia dependendo do ministério individual de um ou outro. Não vai acontecer. Nós precisamos tomar consciência de que nós devemos... Quando você lê este versículo 22, você não acha que é algo que qualquer irmão possa fazer? Fortalecer a alma dos discípulos. Ah, mas eu não tenho capacidade de fortalecer a alma de ninguém. Como que alguém recebe força? Como que eu fortaleço um irmão que está fraco? Às vezes, é você saber que um irmão está fraco, é só você ir até ele e falar: irmão, está tudo bem? Irmão, eu vim aqui orar com você. Você já fortalece a alma do irmão, só de você ter se disposto nas mãos do Senhor, ir até ele e falar: irmão, eu vim aqui orar com você. Irmão, eu vim aqui ler a palavra. Irmão, eu vim aqui para que você possa abrir o seu coração, e você fortalece a alma daquele irmão no Senhor, que está ali. E nós precisamos, irmãos, lembre daqueles irmãos que precisam agora ser fortalecidos e que estão distantes. Eles precisam, e o Senhor não é só o cara que prega. O Senhor pode levantar qualquer irmão, exortando a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui, Paulo, que foi fazer isso, ele podia falar sobre entrar no reino através de muitas tribulações. Porque ele tinha acabado de ser apedrejado até quase morrer. E ele levanta para fortalecer. Paulo, em outras cartas, ele diz que com a consolação que ele recebe, ele consolava outros. Então há experiências que nós passamos em nossas vidas. Aqui Paulo tinha acabado de ser apedrejado a ponto de quase morrer. Há experiências de dor, de tristeza, que nós passamos em nossas vidas e que depois recebemos consolo do Senhor, que nos servem para consolar outras pessoas, que nos servem para ajudar e mostrar para elas: olha, nas tribulações o Senhor está conosco. E é importante passar por essas tribulações porque Ele trabalha o seu caráter em nós. E nós podemos fortalecer as pessoas assim. E veja, irmãos, que nenhum serviço na casa de Deus pode ser desenvolvido sem nós nos relacionarmos com as pessoas. Não dá para servir ao Senhor assim, sendo distantes dos outros, sem se importar. Depois de fazer isso, no versículo 27 diz: ali chegados, reunida a igreja, ali chegados onde? Em Antioquia, do ponto de onde eles saíram. Eles chegaram lá, a igreja, e relataram quantas coisas fizera Deus com ele, e como abrira aos gentios a porta. Pessoas que se colocam à disposição, nas mãos do Senhor,
tem sempre muitas coisas para relatar do que Deus tem feito. Não do que eles têm feito, mas do que Deus tem feito. Do que eles têm feito, isso é orgulho, é ego. Paulo podia chegar lá, olha, você tinha que ver. Quando eu cheguei na cidade, eu falei, levanta, e o homem andou. Paulo sabia que não era ele que tinha esse poder de fazer essas coisas. Não, você tinha que ver, eu preguei o evangelho lá, a pessoa começou a chorar. Não foi você. Não foi você que fez isso. Não, eu fui lá, ajudei o irmão, ele estava desviado, ele voltou para os caminhos do Senhor, glória a mim. Não, não é isso. O texto diz que eles contavam para a igreja, e nós devemos contar uns para os outros as coisas que Deus faz, porque isso é estímulo. Isso é estímulo para trabalhar mais. Olha, Deus é capaz de usar qualquer um. Quando nós contamos, é isso que nós devemos pensar. Deus é capaz de usar qualquer um. Usou até o Murilo, usou até o fulano de tal. Deus usa qualquer um. É verdade, irmãos. Mas nós devemos nos confiar às mãos do Senhor. Às vezes a gente não tem nada para contar do que Deus fez, porque a gente não fez nada mesmo. A gente não se colocou nas mãos. Mas vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Vamos pedir a graça do Senhor. Vamos pedir a unção do Espírito Santo. Tudo já nos foi dado. A verdade é essa, irmãos. Tudo que nós precisamos já nos foi dado. Nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Vamos abrir as nossas bocas, vamos falar às pessoas do nosso convívio sobre o Senhor. Se elas vão se converter ou não, nós não sabemos. Se nós vamos receber pedrada, nós não sabemos. Mas vamos servir ao Senhor. E quem sabe, irmãos, mais este ano, que está bem no comecinho, quando chegar lá no final do ano, a gente olhe para trás e possa contar uns para os outros quantas coisas o Senhor fez. Através de nós. Não a gente fez, mas o Senhor fez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Na reunião passada de sábado, o tema era uma pergunta, né? Você deseja servir ao Senhor? O que nós vemos aqui é que Paulo e Barnabé eram imparáveis. Pedrada não importa, ele ia para outra cidade e continuava pregando o Evangelho, continuava pregando. Tentavam de tudo para fazê-los parar, eles continuavam pregando o Evangelho. Às vezes a mínima coisa que foge de como a gente queria, a gente já desanima, desiste de tudo. Não vamos ser assim não. Todo mundo aqui crê que o Senhor está perto de voltar mesmo. A gente crê nisso de verdade, que o Senhor está prestes a voltar. E nós teremos que estar diante do tribunal do Senhor. Irmãos, o que vai ter valido a pena aqui nessa terra não é as coisas que nós conquistamos para nós mesmos com o nosso trabalho secular. Isso não vai... Sabe, quando a gente estiver diante do Senhor, a gente... Puxa, isso aqui não era nada, era palha, não ficou tudo. Mas se o Senhor abrir os nossos olhos para a gente perceber isso agora, que é o que realmente importa, a gente perceber isso agora, que as nossas vidas, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente esteja fazendo, é para o Senhor. As mulheres criam filhos, não para si, para sua satisfação, mas para o Senhor, para a glória do Senhor. Para instruir os filhos no caminho do Senhor, para falar da palavra do Senhor. Essa é a vida do cristão. Tudo o que a gente está fazendo é para a glória do Senhor. Cortando, fazendo coisas de errado, não importa. Tudo o que nós fazemos, estamos fazendo para a glória do Senhor e nós estamos tendo contato com pessoas. O tempo todo estamos tendo contato com pessoas. Que o bom perfume de Cristo possa ser exalado de nossas vidas e nós aproveitemos ao máximo as oportunidades. Leve a sério isso. Comece a orar seriamente sobre isso. Você precisa orar e se dispor. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eis-me aqui para te servir. Ou a gente foi salvo só para ter mais conhecimento das coisas e simplesmente é isso. Ou a gente foi salvo para também servir ao Senhor. E é claro que a gente foi salvo para servir ao Senhor. Salvação do Senhor é também o Senhor nos livrar do nosso egoísmo.
é nos salvar de nós mesmos. E nós podemos servir ao Senhor, aos de fora, aos que não conhecem o Evangelho, aos de dentro e principalmente também à nossa família mais próxima. Dentro do Senhor nos ajude isso. Como Paulo e Barnabé eram imparáveis, nós também sejamos. Nós também sejamos imparáveis. Eles não eram por causa deles, eles eram muito fortes, era por causa da graça do Senhor. O Senhor nos ajude, irmão, porque a gente não quer que vá passando os anos, e a gente olhe para trás e fala: mais uma vez eu não servi ao Senhor. Mais uma vez eu fui relaxado. Mais uma vez eu não quis nenhum compromisso. Eu não quis nenhum esforço. Nada, eu não quis. Irmão, o Senhor nos ama, é verdade. Irmão, a gente não perde a salvação, a gente não perde. Mas por que a gente é tão ingrato ao Senhor? Por que tão ingrato? Por que não servimos mais? Por que não nos entregamos mais? Só a última coisa que eu queria falar. No capítulo 13, nós vemos Saulo, Barnabé e outros discípulos do Senhor reunidos orando, né? Antes de iniciarem a obra do Senhor, eles estavam reunidos e orando. E no final do capítulo 14 diz que eles estavam contando aquilo que o Senhor havia feito. Felizes, né? Com o que tinha acontecido, com o que o Senhor havia feito. E irmãos, e que nós venhamos ser encontrados da mesma maneira, reunidos e orando. Eles estavam reunidos entre irmãos, orando. Aí o Espírito Santo chamou Saulo e Barnabé. Enquanto nós não sermos chamados por uma obra específica, que nós venhamos ser encontrados reunidos e orando, reunidos diante do Senhor. E quando o Senhor voltar, quando o Senhor nos buscar, porque é uma honra servir ao Senhor, isso deve ser o motivo, o nosso motivo de servir deve ser o amor, gratidão ao Senhor. E que quando o Senhor voltar, nos encontre trabalhando para a sua honra e para a sua glória. Amém.